falar de São Paulo agora. Antes de falar do jogo de ontem... Desabafo. Eu sou o maior fã que esse cara tem, pô. Tem a votação do impeachment dessa semana, impeachment do Casares, só que é o seguinte... Sexta-feira estava marcado para quarta, mas conseguiram adiar para sexta-feira. O Estatuto de São Paulo tem 2 artigos que falam de impeachment, né, que tratam do impeachment. Um artigo diz que precisa ter 1/3 dos votos ali para impedir o presidente. Um outro artigo diz que precisa de 75%. O Casares conseguiu colocar na ativa esse segundo artigo. Aliás, como que o Estatuto tem 2 artigos que falam sobre a mesma coisa com prazos diferentes, com votações, enfim, já está errado o Estatuto, está arcaico. Então, é votação sexta-feira. O São Paulo hoje tem 255 conselheiros, então precisa de 190 votos ali, mais ou menos. E importante, hein? São votos absolutos, então não é voto válido, ou seja, 75% de votos válidos. Tem 20 conselheiros, 75% de votos válidos. Não é assim. São 255 conselheiros, precisa de 75% de votos, ou seja, número absoluto. Se o cara não for votar, ajuda o Casares. Ajuda, ou seja, e o Casares não liberou. O Casares não, o Conselho... São Paulino doente há muito tempo que eu conheço. O Conselho não liberou votação online, votação presencial, né, para tirar as pessoas da votação. Então, o Casares precisa de 190 votos para cair. Isso daí não vai ser nem o quórum. Não vai ter nem 190 pessoas, vai ser um pouquinho menos do que isso. Então, o Casares não vai ser impedido. O que resta agora é ele renunciar por conta de toda a confusão aí que tá. Teve até matéria no Fantástico ontem que isso aí pode piorar a situação dele. Então, a expectativa, a torcida do São Paulinos é que ele renuncie diante de tudo isso, porque empichado ele não será. Agora, dentro de campo, o São Paulo perdeu ontem no Mirassol 3-0, que inclusive foi o mesmo placar do Brasileirão, né? 3-0 também. Mirassol... Não digo remendado, porque são muitos jogadores que ainda ficaram da temporada passada que tiveram em campo ontem. Não, remendado não. Mas perdeu uns destaques ali, né? Danielzinho, o James. Mas repôs a altura. O Mugni, que é um jogador que, teve uma boa passagem no Flamengo, teve uma boa passagem no Bahia, estreou com gol, olha lá. O São Paulino vem o time apanhado do Mirassol na Record, muda para Globo, vê o time ali enfiado em corrupção, então o São Paulino está sem paz. E aí que eu entro na questão do jogo. Peraí, o que está rolando no São Paulo que eu tô por fora? O São Paulo a diretoria está enfiada aí em corrupção, em caso de corrupção até a cabeça. Não só o presidente, mas vários diretores, ex-mulher de presidente, filho, enfim. Eu confesso que estava por fora. O jogo, Crespo. Hernan Crespo. Eu sei que o Facincani gosta do Crespo. Não. 3 zagueiros e 3 volantes. Aí estamos falando da mesma língua. Desde o ano passado, desde o primeiro programa, eu tô falando que não dá certo, Crespo. Deixou o Lucas no banco, tá aí, ó. Dá pra ler o nome dele ali em cima? Eu não consigo ler, mas líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que ser, liderar a sua equipe, assumindo seus erros, sem expor o Júnior Pedroso. O Júnior Pedroso, que é o Luciano também falou demais, né? O Luciano ele falou que é um ano que vai ser difícil, que empresário do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha, que são 3 atletas do São Paulo. Que começaram no banco de reserva. Do Gabigol também. Do Gabigol também? Então, enfim, essa é a crise do São Paulo, o ano que não acabou. Tem algumas informações que são importantes, né? Falaram que o São Paulo está com 3 meses o elenco atrasado de salário. Não é verdade. Não é. Tá? Eu conversei com umas pessoas de manhã, existem 2 ou 3 jogadores do São Paulo, um deles seria o Oscar, em função de todo o imbróglio, que tem 2 meses de direito de imagem atrasado. Então a informação tem essa informação para fora, porque tem alguns dados que foram passados, Lelê, que não são dados públicos. Tá? Quando começa esse confronto político, é normal isso acontecer. De vazar tudo agora. Em relação ao Crespo, ele fez o seguinte comentário, que não é mais a diretoria, não tem mais 100% de confiança no Crespo, em função disso que o Alemão falou, que ele foi questionado, inclusive no final do ano passado, sobre o esquema tático, que é uma leitura que São Paulo não tem. Goleiro de defesas, ok, são as defesas que... Há uma instrução, se você acompanhou aí o que foi passado para os árbitros... eu achei que foi para expulsão. Então, dá para tentar, gente. De frente com a sola mesmo, a sola levantada. Time grande, a gente vê contratar ele não encosta a sola. Ele vem de cima para baixo. Foi feio. Interferência menor em lances interpretativos. Mas eu queria só voltar no que o Alemão estava falando do São Paulo. Ontem, a gente estava lá no mesa junto com o Alex.
Aliás, eu assisti e o senhor foi muito bem. Muito obrigado. Melhor do que o Alex Kranberg. Agradecer à TV Gazeta sempre pelo convite, uma casa que eu tenho um carinho gigantesco. Assisti muito Peirão de Castro. Sim. E Milton Primo Pieruzzi. E o São Paulo, ele não é difícil de você tentar começar a ajeitar. Ninguém está dizendo que a partir do momento que o Crespo colocar uma escalação melhor, o São Paulo vai brigar pelo título mundial de novo. Não é isso. Mas não vai passar vergonha, igual tá passando. Mas o São Paulo vai ter um norte. O São Paulo ele é um Titanic embicado com o casco para baixo. Completamente com a proa para baixo. Né? Tá embicando para afundar. E não entra na minha cabeça Comercial. certas escolhas de não só o esquema a tentar corrigir. O que seria para mim um cenário ideal? Desfaz essa porcaria de 3 zagueiros e joga 4-4-2. isso. Tá? Então o São Paulo numa escalação ideal seria o Rafael, vai chegar o Lucas Ramon, o Alan Franco, um zagueiro que eu acho que o São Paulo tem que contratar, provavelmente o Dória, e um lateral esquerdo que eu acho que o São Paulo tem que pôr para jogar o Wendel. O Wendel, então... Já deu o Alisson. Chega. Então o Alisson vai procurar um outro clube para jogar. Então o São Paulo tem norte, Crespo. Tem norte. Sabino, chega de Sabino, Bobadilha, Ferrarese, o próprio Alisson também. Cedric. O Cedric é vergonhoso jogando. Vergonhoso. Cedric é vergonhoso. Então assim, o São Paulo, além de escalar mal, o sistema tático é errado, e aí você junta o erro com a porcaria, dá um rascunho do inferno, cara. Que é o que o torcedor tem visto o São Paulo jogar. E com uma escalação mais simples... Né, Reforço para a eleição em si, para a votação, desculpa, do impeachment, o São Paulo pediu um policiamento especial pós-votação, porque é o que o Alemão falou. Você não vai ter essa votação. Não tem como. Tem conselheiro de São Paulo que não tem condição física de sair de casa para ir votar no Morumbi. Tem uns que estão viajando de férias. Você está na época de férias, tem um monte de gente. Graças a Deus, o cara tem uma condição financeira que pode também aproveitar a festa com a família, tá viajando. Então, há uma preocupação. E domingo tem Corinthians e São Paulo e Itaquera. Já tem classe. Tá? Então, esse conselheiro de São Paulo, que eu não vou negar, é da situação, tá? Conversei com ele, mas é da situação. Há uma preocupação muito grande com esta semana, com o que pode acontecer no Morumbi, principalmente se o Casares não for impeachmentado, que é o que todo mundo está achando que vai acontecer. Na sequência disso tem o jogo contra o Corinthians em Itaquera. É domingo. É uma sequência de São Bernardo. Não pode bobear, porque se perde do São Bernardo, depois tem o Corinthians fora e não caça o Casares. E depois tem mais uma pedreira depois do Corinthians. Eu acho que deixa eu ver. Não sei se é Santos. Se não cai o Casares, já tem todo um processo aí, gente, que é uma semana pro São Paulino ficar de olho, hein? Inclusive o interesse do Flamengo do Marcos Antônio, né? Parece que o Flamengo está otimista por conta dessa questão do impeachment aí do Casares que pode ocorrer. Então, né? eu queria falar do Casares, você novinha, você conheceu agora, né? Eu conheço o Casares de 30, 40 anos atrás. Ele é agência de publicidade, eu apresentador e dos bons, melhor da história. Entendeu? Fizemos juntos, ele como agência de publicidade, eu como apresentador, fizemos grandes campanhas e grandes clientes. Ele foi absolutamente correto. Nota fiscal com nota fiscal. Agora, não sei, não estou livrando ele dessas críticas aí que estão fazendo, mas eu me permito dizer que fiquei surpreso, porque eu tenho uma lembrança maravilhosa dele. Até gratidão. E sobre o São Paulo, Alemão, eu acho que está muito claro que já existe um descontentamento dos atletas, do elenco, ao trabalho do Crespo. Sim, tá claro. Porque assim, jamais um empresário de 3 atletas iria a público fazer uma crítica do jeito que foi, apesar de não citar nomes, todo mundo sabe que foi pro Crespo. É lógico. Né? E para um empresário tomar essa atitude, é porque realmente o negócio a maionese já desandou. Porque eles costumam até ter um certo cuidado para não queimar ali, porque aí vai queimar jogadores e outra, tal. O empresário não falou isso por conta própria. Ele falou isso baseado em relatos que os jogadores que ele agencia falam para ele. Una-se a isso a entrevista do Luciano pós-jogo ontem também. Chama ela então, Lelê. Bota aí, produção. Aliás, eu queria Luciano falar sobre essa entrevista. Eu vou falar pra você, eu vou ser sincero.
A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como ano passado, esse ano, eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço pro nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil, então eu só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Ô, Alex, só pra complementar, ó, o São Paulo pega o São Bernardo quinta, depois Corinthians e Itaquera, depois a Portuguesa. Onde? No Morumbi também. Aí depois Palmeiras em Barueri. Aí depois do Palmeiras em Barueri tem a estreia do Brasileirão contra o Flamengo. Depois Eita. Santos pelo Paulista no Morumbi. Depois Santos na Vila pelo Brasileirão. Ou seja, Tirando a Portuguesa, tirando a Portuguesa, o bicho pega, hein? É só nem a porrada. Portuguesa, Só porrada, é essa aí. E abre o olho com a Portuguesa. Então, mas foi horroroso, Tudo hein? bem, mas. Horroroso, hein? E São Paulo também. Nossa, tira a Portuguesa, vou te Pois contar é. uma coisa, hein?